Era como se eu estivesse caminhando para a morte, porque ali eu fui maltratada, ali eu fui destratada de todas as formas possíveis. Eu me desesperei. Eu me desesperei de uma tal forma que eu comecei a chorar de manhã e eu não conseguia parar. Eu penso que é um momento muito mágico para a mulher, né? Para mim não foi. Foi um momento muito terrorizante, assim. Eu sei que eles não fizeram nada para salvar a vida dela. Nada. Não fizeram nada para salvar a vida dela. Porque se tivesse tirado o bebê, ela com certeza não estaria viva. Ela não teria morrido. O nascimento de uma criança é um momento íntimo e único, capaz de gerar lembranças para toda a vida de uma mulher. Mas a magia e as expectativas para o parto, construídas ao longo da gestação, podem ser quebradas por uma violência de diversas faces. Hoje, em pauta, a violência obstétrica. Recusa de atendimento, agressões físicas, verbais ou procedimentos desnecessários. Sofrer algum tipo de violência obstétrica é realidade para 1 em cada 4 mulheres no Brasil. Seja no pré-natal, parto ou pós-parto, condutas inadequadas de profissionais da saúde ferem direitos básicos da mulher em hospitais públicos e privados do país. Nossa equipe percorreu diversas cidades para ouvir histórias de vítimas e a opinião de especialistas no assunto para apresentar este fenômeno que, mesmo rotineiro, ainda é pouco discutido. Pronto. Oi, Bianca. Oi. É a Daniela. Ah, só um minutinho. Oi, tudo bem? Prazer. Pode entrar. Em junho de 2019, grávida de 39 semanas, Bianca entrou em trabalho de parto e procurou atendimento em um hospital público de São Miguel Paulista. O que tinha tudo para ser um parto tranquilo se transformou em um pesadelo. Toda vez que eu chorava, gritava, ou então pedia para minha mãe ficar do meu lado, tinha uma médica em específico que vinha, parava do meu lado, me olhava com cara de nojo, de desprezo, como se fosse, assim, lixo, e falava: por que você está gritando? Por que você está gritando? Você está com algum problema? E eu, naquele momento, eu só sabia chorar e falar e pedir desculpa. Você sentiu medo? Demais. No Brasil, a violência obstétrica atinge mulheres de todas as regiões, idades, etnias e classes sociais. Nossa equipe está em Suzano para conhecer Yara Machado, que foi ao hospital em busca de assistência, mas viveu momentos de dor e sofrimento. Na hora do parto, eu senti que ele não estava bem. Assim, sabe uma pessoa nervosa? Ele estava nervoso. Quando ele abriu meu abdômen para fazer a cesariana, ele passou o bisturi e abriu a minha bexiga. Ele foi um irresponsável. Ele poderia ter me matado. Eu poderia não ter saído daquela maca. Do centro cirúrgico. Como uma pessoa que está há tantos anos fazendo cesariana, abre completamente uma bexiga. Era para fazer no meu útero. Como ele chegou até na minha bexiga? Sentindo fortes dores, Bianca já havia procurado o hospital, mas foi dispensada pela equipe médica. Quando retornou ao local 2 dias depois e finalmente foi internada, sua condição se agravou. Ainda assim,
não recebeu a atenção e os cuidados necessários. E não estava tendo evolução na dilatação. E aí eu comecei a pedir para fazer cesárea nesse momento, porque não estava tendo dilatação, eu estava perdendo muito líquido e ela já não estava mexendo tanto. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. E tudo que acontecia era normal, ela parou de mexer, é normal. O coração dela começou a subir os batimentos, normal também. Minha pressão começou a subir, é normal. Foi tudo assim o tempo inteiro, tudo era normal. Até a hora que ela faleceu, falaram pra mim, ninguém sabe o que aconteceu, tava tudo bem. O que todo mundo me relatou depois, a equipe de enfermagem, foi que no corredor eu tive uma hemorragia forte, severa, que lavou o chão do hospital de sangue. Elas falavam, olha, você morreu e você voltou. Elas falavam pra mim. Eu falei, eu não acreditava, eu fui embora achando que você não ia aguentar. Muitas vezes, durante todo o tempo que eu tive lá, eles falavam isso pra mim. Então eles ficaram tentando fazer um parto normal. Eles ficaram forçando mesmo, porque a gente implorou pra fazer cesárea. Elas davam risada quando a gente pedia. Elas riam mesmo. A médica que fez o parto, ela aparecia só de vez em quando, e quando ela aparecia era rindo, como se nada tivesse acontecendo. A minha família, todo mundo preocupado, e elas dando risada, falando que estava tudo certo. Deu os 10 dedos de dilatação, eu fazia muita força e ela não saía. Teve um momento que ela saía e voltava. Então, assim, a dor é indescritível de ter um bebezinho saindo de dentro de você e voltando. Ela voltava com tudo. Então, eu senti uma dor muito forte. E a todo momento, essa médica, as enfermeiras chegavam e me perguntavam por que eu estava gritando. Que era para eu parar de gritar. Nossa equipe de reportagem teve acesso à ficha de internação de Bianca. No documento, havia indicação médica para uma cesariana com urgência. A ordem foi ignorada pela equipe que assumiu o plantão. A violência obstétrica pode acontecer tanto na falta de assistência quanto no excesso de intervenções médicas. E Yara foi vítima dessas ações durante uma cesariana. Eu podia ter morrido, eu não morri porque Deus não quis que eu morresse. Porque eu poderia ter morrido no corredor do hospital. Se ele não tem mais capacidade, ele não pode estar ali fazendo aquilo. Eu não fui a primeira pessoa que isso aconteceu. E eu não vou ser a última porque ele está lá. Do jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com mais alguém, mais alguma mulher. E se essa mulher não aguentar? As horas passavam e a situação de Bianca e sua filha se complicou. Os médicos, então, optaram por práticas invasivas ainda na insistência por um parto normal. Aí a médica falou que ia fazer anestesia e ia fazer o corte e tirar com ferro. Fazer episiotomia e fórceps. Quando ela saiu toda roxa, dos pés à cabeça, completamente roxa. A episiotomia é um corte feito entre o ânus e a vagina para ampliar o canal do parto. O procedimento só é recomendado pela OMS em no máximo 10% dos nascimentos, mas no Brasil a prática já virou rotina e acontece em mais da metade dos partos. Já o fórceps é um instrumento semelhante a uma grande pinça e é usado para puxar a cabeça do bebê. O seu uso é contraindicado tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde, pelo risco de causar graves lesões na mãe e na criança. Não há nenhuma evidência de que a episiotomia facilite a saída do bebê, apresse o nascimento ou evite lacerações de maior grau ou lacerações que vão de vagina a ânus na mulher. Não há nenhuma evidência do benefício da episiotomia. Apesar de ser praticada pela maioria dos médicos, ela não tem nenhum respaldo. O médico ele não enxerga aquilo como uma violência, né? Ele acha que ele está ajudando, né? Então, por isso que a paciente também precisa entender que às vezes, né, ela vai falar, você também quer que um médico esteja ali cuidando de você inseguro, né? Aquele, tipo, você sendo cobaia, nunca fiz um parto sem episiotomia na vida, você vai ser a primeira, né? Parece que não tem respeito pelo momento que a pessoa está passando, não tem esse respeito, as pessoas não se colocam no lugar da gestante e a gestante não tem voz ativa.
sobre o próprio corpo, sobre o próprio parto. A posição é o médico, é a equipe que escolhe, todas as intervenções são a equipe também que escolhe. A mulher não tem praticamente participação nenhuma. Geralmente eles falam, faz força e é isso, né? Então você vê, a mulher, ela é retirada dessa autonomia que ela pode ter e que ela deve ter no parto dela. E como você se sentiu ao passar por uma situação tão delicada? Você está numa situação tão frágil que você não consegue se defender. Você não consegue falar, você não consegue expressar que você não quer. Então, eu sabia do que estava acontecendo, eu sabia do meu direito de mulher, mas a violência para mim foi tão grande que eu não conseguia me defender. A única coisa que eu queria era que cuidassem de mim para eu sair dali. E que se eu me comportasse e que se eu fizesse tudo certinho, eu sairia. E era a única coisa que eu pensava. Sair para casa, ir para minha casa, ir para minha casa. Era a única coisa que eu botei na minha cabeça e aceitava sentir a dor das picadas no braço e aceitava sentir todo tipo de qualquer dor. A mulher que sofre violência obstétrica, ela tem muito mais chances de desenvolver uma série de transtornos. Entre esses transtornos, os principais é a própria depressão pós-parto, o transtorno de adaptação no pós-parto e o transtorno de estresse pós-traumático. Além desses transtornos que são os mais comuns, a mulher também pode desenvolver fobia, uma fobia social, algum transtorno de ansiedade, transtorno alimentar. Então, assim, a mulher que sofreu violência obstétrica, ela está muito vulnerável e ela tem muito mais chance de desenvolver uma série de transtornos. A mesma pessoa que passou o trabalho de parto inteirinho rindo da minha cara e da cara da minha mãe, ela veio chorando e falou, agora você vai precisar ser forte. A sua bebê não resistiu, ela faleceu. E aí sair do hospital com os braços vazios, e sem a sua filha, sabendo que ela tinha tudo para ser uma criança normal e saudável, é doloroso demais. Ainda até hoje é doloroso demais. Pra você, o que fica ter passado por tudo isso? Foi por muito pouco que eu não desisti de tudo. Muito pouco mesmo. Que eu não falei, não vou viver mais. Bem difícil. E é muito pior saber que continua acontecendo, que isso continua acontecendo. E no próximo bloco, contaremos a história de uma mãe que perdeu a filha e o neto vítimas de negligência médica. E ainda uma mulher que lutou pela vida. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. No último bloco, nós contamos as histórias da Bianca e da Ana. Agora, nossa equipe desembarca em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Viajamos mais de 450 quilômetros para contar a história da Magnólia e da sua filha Daiane. Daiane, acompanhada da mãe, buscou atendimento no Hospital São José após sentir dores intensas. Os sintomas que poderiam indicar o parto prematuro não foram levados a sério pela médica. Eu falei pra ela, doutora, mas a Daiane tá sentindo muita dor nas costas, né? Aí ela olhou por debaixo da mesa e falou, essas dores nas costas que a Daiane tá sentindo
É porque ela está usando chinela havaiana. Ela tem que usar uma sandália Anabela. Eu falei, mas doutora, não tem nada a ver chinela havaiana com essas dores nas costas que ela está sentindo. Ela não está conseguindo nem andar. E está saindo uma gosma. Ela falou assim, a gosma é normal. É normal. Aí, eu não sou médica, não sou ela é obstetra, ela sabe, né? Aí ela passou 5 caixas de cefalexina para a Daiane tomar em 6 em 6 horas. Estamos em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, cidade onde vive Ana Vitória. Aqui, a jovem sofreu várias agressões durante o parto, como terror psicológico, gritos, insultos e hostilidade por parte da equipe médica. Mesmo com indicação clínica para uma cesariana, Ana foi forçada à tentativa de um parto normal, que sem sucesso acarretou em diversas complicações. Eu já estava com o papel para ser cesárea. E já tinha encaminhamento médico para cesárea por conta da Helena ser muito grande. E o médico falava que se fosse normal eu poderia morrer, né? Nossa. E para eles tanto faz. Não, vamos fazer o normal porque ela é nova, né? E aí foi quando tudo praticamente começou a dar errado. Tudo mesmo. Então, Magnólia, ela chegou grávida de 4 meses. E 15 dias. E 15 dias no hospital. Isso. E aí ela já tinha uma indicação do hospital anterior que ela não tinha como prosseguir com aquela gravidez. Isso. E como é que foi esse atendimento no hospital? Você achou que os médicos deram a atenção que ela precisava? Não deram. Porque se tivesse dado, ela não com certeza ela não teria morrido. Não deram. Não deram. Ela não tinha morrido. Com certeza não tinha morrido, porque ela saiu da São José. O médico falou que ela não poderia mais prosseguir com a gravidez. Aí levamos ela para o Hospital Pasteur, lá no Meia. Lá a médica falou a mesma coisa, que não poderia mais prosseguir com a gravidez por ela ter perdido muito, ela perdeu todo o líquido. Se eu tô viva, é um milagre mesmo, porque eu perdi muito sangue, muito sangue. Eu levei 30 pontos. Um parto normal não se leva, sei lá, 5 pontos, 7 pontos. Você teve uma forte hemorragia, né? Tive hemorragia, porque não tinha médico e as meninas que estavam lá tinham muitos estagiários. Olhando tudo aquilo que eu tava passando, pra mim foi muito vergonha. Eles lá olhando, eu acho que é desnecessário, assim, um momento meu que não precisa de estagiário. Sim. Para a mulher, o parto dela é um momento muito importante na vida dela. Mas às vezes, para quem está ali trabalhando, eles já fizeram 2, 3 partos e aí eles começam a banalizar, né? Eles não têm essa visão de um parto humanizado. E aí o que acontece? Eles querem facilitar e eles usam essas intervenções. Muitas intervenções não necessárias. Então, assim, tem profissional que, por exemplo, vai atender uma mãe e ele quer que o parto seja logo, porque ele está terminando o plantão dele e ele quer ir embora. Então, assim, eles querem facilitar. E eu acho que foi isso que gerou todas essas questões. Banalizou. A única coisa, eles não procuravam a gente. Eles não procuravam, né? A gente que corria atrás dos médicos. Só que a única coisa que eles falavam, que não poderia tirar o bebê, porque no Brasil o aborto era proibido. Que não poderia tirar. E que aí ainda foi o que eu falei. Eu ainda falei para uma médica, falei assim, faz uma cesárea. Aí ela falou assim, não, se fizer uma cesárea pode infectar o útero, o ovário, ela pode perder. Eu falei, mas que ela perca eu ainda falei para ela, que ela perca o útero, o ovário, perca tudo, mas salva a vida dela. Mas acho que entrava num ouvido e saía no outro. Eu só escutava, no Brasil o aborto é proibido. Ah, não pode, porque no Brasil é crime, é proibido, não pode. Eu só escutava isso. A não realização de um aborto custou a vida de Daiane. O procedimento, que ainda é tabu entre os médicos, muitas vezes é negligenciado por questões éticas, morais ou religiosas.
Aí quando foi na quarta, ela faleceu. Aí eles me avisaram, estava em casa. Aí que ela tinha tido umas 4 paradas, 3 paradas cardíacas. Aí ressuscitaram ela, né? Mas depois ela teve outra e veio falecer. Mas eu pedi tanto a Deus para que ela não morresse. Em tese, se ele soubesse que ela estava em risco de morte, ele não poderia negar de jeito nenhum, porque está dentro das hipóteses do aborto legal. O aborto legal, ele diz respeito a criança com anencefalia, ao risco de morte da mãe e do bebê e a gravidez por estupro. No momento em que houve a recusa ao aborto, ao procedimento do aborto legal, a mulher sofria risco de vida, ou de morte, na verdade, né? Estava em risco de morte. Se ela estava, a negativa a esse aborto foi ilegal. Se for para salvar a vida da mãe, tá? É horrível falar isso, tá? Mas a gente aprende em obstetrícia que a vida da mãe é a prioridade, tá? Então a vida da mãe é sempre a prioridade perante a vida do bebê, tá? A gente entende como a mãe, um ser que está aqui, vivo, que já tem uma vida, enfim, e o bebê não. Então a gente sempre prioriza a mãe em obstetrícia, principalmente quando é um aborto, ou seja, quando é antes de 20 semanas e um bebê que é inviável, né? Um bebê que nasce antes de 20 semanas e um bebê que pesa menos de 500 gramas, geralmente é um bebê inviável, ou seja, um bebê que não vai sobreviver, né, de qualquer maneira. E você também saiu do hospital anêmica e com pressão alta, né? Sim. Devido a tudo isso que você viveu aquele dia. Eu entrei lá só grávida, eu saí cheia de problema. Tanto físico, né? Tomando remédio controlado para pressão, anêmica, muito magra, muito magra. E sem contar os psicológicos, né? Porque eu não consigo mais passar em frente à Santa Casa. Antes, a gente costumava ver muito o transtorno de estresse pós-traumático presente em soldados que voltavam da guerra. Hoje, infelizmente, a gente vê também em mulheres que sofreram violência obstétrica. Então, o parto foi tão traumático que, às vezes, ela tem medo de passar na frente do hospital. Às vezes, quando ela passa perto de uma sala de cirurgia, ela tem sintomas também. Ela fica se sentindo mal, fica se sentindo ansiosa, enfim. Então, são muitas consequências. Vocês entraram com um processo, né? Entrei com processo. Eu arrumei a advogada, só que aquilo, né, é lento. Quando procurado, o hospital em que Daiane esteve internada não se posicionou sobre o caso. Nossa reportagem também foi em busca das maternidades responsáveis por Ana e Yara, que até o fechamento desta edição não se pronunciaram. O único esclarecimento prestado foi o do Hospital Municipal Vereador José Storopoli, onde Bianca perdeu a filha. Em nota, a instituição informou que não foi identificada qualquer irregularidade na conduta adotada e parturiente e recém-nascido foram atendidos dentro dos protocolos atualizados de obstetrícia e neonatologia. É uma situação muito difícil, eu não sei como resolver, né? Assim, eu acho que é um problema no Brasil que vai ser muito difícil de resolver, muito mesmo. É difícil a gente enxergar uma luz no fim do túnel se não melhorar a estrutura, não é? Eu acho que não adianta melhorar, enfim... Claro, né, os médicos têm que se sensibilizar mais com isso e graças a Deus eu acho que isso está acontecendo, mas eu acho que enquanto a estrutura, né, o sistema não melhorar, vai ser muito difícil. É difícil, não tem como. Até eu falo assim, eu que me considero super humanizada e tudo, eu acredito que se você me colocar, Carol, se alguém me ligar e falar, Carol, vem dar um plantão, sei lá, no hospital, no Mandaki, aqui em São Paulo, né, 12 horas, 24 horas noturno. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão humanizada. Mas o Poder Judiciário ainda carece de informações sobre o que é a violência obstétrica. Ainda falta uma iniciativa da sociedade, de uma iniciativa educacional junto ao Poder Judiciário, das entidades, das associações, da militância. Porque os juízes ainda confundem erro médico com violência obstétrica.
A violência obstétrica, às vezes, ela é praticada sem que haja um erro. Ela é praticada em detrimento de direitos básicos da mãe. A violência obstétrica, diferentemente do erro médico, nem sempre pressupõe sequela, né, para o bebê ou para a mãe. Elas, às vezes, são sequelas que você não vê. Então, é um estresse pós-traumático, um sofrimento para a mãe, um desrespeito a direito de escolha, de autodeterminação daquela mãe. E não houve um erro médico. Então, falta um debate maior com o judiciário, e nós estamos falando de Ministério Público, de juízes, para que se demonstre, até para os advogados também, para que se mostre o que é violência obstétrica, onde a violência obstétrica fere o direito daquela mulher. No geral, se você pudesse dar um conselho para alguém que acabou de engravidar, o que você falaria? Olha, eu diria para essa mulher cuidar da saúde mental dela e da saúde física, dar prioridade, né? Às vezes a gente ouve falar da depressão pós-parto, só que a gente não percebe que a depressão já estava se desenvolvendo durante a gestação. Então, é um momento muito delicado na vida da mulher. E além disso, tem outras opções também. Então, a gente se fortalece se informando também. Quando ela se informa, ela sabe os direitos que ela tem. Ela sabe que se acontecer alguma coisa errada ali no parto dela, ela pode intervir. As histórias de hoje são apenas um recorte de como a violência obstétrica afeta diretamente a vida de mulheres e de seus familiares. A falta de informações somada à escassez de políticas públicas efetivas colabora para que esse tipo de violência aconteça diariamente em hospitais por todo o Brasil. Por outro lado, discussões sobre o tema fortalecem a busca de soluções e contribuem na luta pela defesa dos direitos e da autonomia da mulher. Para que mudanças reais ocorram, é preciso que este assunto continue em pauta.